Bom, no vídeo de hoje nós iremos tratar da história de Araquém, Coreia, Ceará, durante o século XX até os dias atuais. O nosso distrito, que teve várias denominações ao longo da história, primitivamente como sítio de Santo Antônio da Mouraria, depois fazenda do Iboaçu Novo, em seguida a denominação de Santo Antônio do Olho d'Água da Ribeira do Coreaú, que depois com o nome Povoação de Santo Antônio do Olho d'Água e atualmente com a denominação Araquém. Segundo o pesquisador e biógrafo Leonardo Pildas, em sua história, em sua obra História de Coreaú, 1702 a 2002, a atual denominação foi lhe dada pelo decreto número 448, de 20 de dezembro de 1938, em homenagem ao cacique Tabajara, pai de Iracema, no famoso romance Iracema, de José de Alencar, Cavalcante 285. Sobre a etimologia do nome Araquém, conforme a Biblioteca Auxiliar do Sistema Educacional, volume 2, AB Base, localizado nas páginas 352, na página 352, o nome Araquém é de origem tupi e significa ao pé do termo pássaro que dorme. Portanto, o nome Araquém vem etimologicamente do radical da língua tupi, ará, pássaro, e quem dorme, querendo então dizer pássaro que dorme. Para explicar isso, existe até uma lenda na formação do nome Araquém. Se conta que, muito primitivamente, andava dois índios na mata e um se perdeu do outro. Dando falta do companheiro, gritou, Ará! Né? E o outro lá distante ouviu o suado e respondeu, quem? Né? Assim teria surgido o nome de Araquém, da junção dos dois nomes dos indígenas, né? Dos dois índios, Ará e quem. Durante o século XX, os principais moradores do distrito de Araquém eram formados pelas famílias Félix da Cunha, patriarca Samuel e Gabriel, os Medeiros e Limos, patriarca Domingo, José e Ângelo, Cardoso, patriarca Antônio Cardoso, Teles e Menezes, o patriarca Joaquim Teles, Joaquim Tolentino, os Mendes, né, os Pintos, Almeidas, Elias, Nunes, Amadores, né, os patriarcas de Chico e Antônio Amador, os Souzas, né, os Portelas, os Pereiras, os Dourados, Marques de Souza, Albuquerque, os Severinos, né, o patriarca Antônio Severino, Barbosa, os Bezerra da Silva, Raimundo Bezerra, os Lopes, né, os Vasconcelos, os Silvas, os Sátiros, os Aguiar, né, os Mascarenhas, Canutos, Machado e mais outras famílias que veio chegando ao distrito. Segundo consta na história, no livro A Margem da História de Coreaú, Ceará, né, de autoria do coreauense Francisco Mavinier Cavalcante França, localizado na página 66, o distrito de Araquém, em 1950, apontava uma população de 4.931 habitantes, e em 2010 apontou uma população de 4.455 habitantes. Já o atual recenseamento de 2022 ainda não temos resultados para o distrito de Araquém. Sabemos que o número de habitantes do município de Coreaú encolheu. Então vamos ver. Os festejos de Araquém, nos tempos antigos, realizados no mês de junho, né, de 3 a 13 de junho, depois foi mudado para o mês de julho, e no ano de 2007 passou a ser realizado em junho, né, novamente. Os festejos começam às vezes começam no dia 1º e vai até o dia 13. Com o sagrado, como as novenas, missa, batizado, casamento e confissões. Para arrecadar dinheiro, a igreja realizava, em outros tempos, as famosas quermesses, né, com barraca do Partido Vermelho, do Partido Azul. Então, assim, e atualmente a igreja faz leilões, bingos, rifas, venda nas barracas, enfim. E os eventos profanos, como as festas dançantes, os bingos, as vendas em barracas na rua e outro mais. Em outros tempos, até a década de 1970, fazia-se mais festejos no distrito de Araquém. Havia o trio de São Sebastião, 17 a 21 de janeiro, o padroeiro de Santo Antônio, de 13 a 13, né, de junho, e o trio do Coração de Jesus, que acontecia assim em agosto. O distrito de Araquém, embora de forma ainda lenta, né, vem se desenvolvendo e conseguindo algumas conquistas ao longo desses anos todos. Então, segue-se abaixo a cronologia da evolução do nosso distrito.
Como se vê, a Lei Provincial número 955, né, de 29 de agosto de 1860, criou o Distrito Policial, transferido para o mesmo Distrito de Paz de Santo Antônio do Olho d'Água, limitando, né, ao norte com o termo de Granja, ao poente com a Serra da Gamileira, Ibiapaba e Viçosa ao sul, e nascente com Sobral e Meruoca. E foi nomeada em 22 de novembro de 1871, né, pelo decreto número 2012, de 4 de novembro de 1857, como suplente de juiz municipal da Palma, na Vila da Palma, como exercício do Distrito 2, que englobava, né, a povoação de Santo Antônio e os quarteirões Uberaba, Campo do Meio, Jardim, Cruz das Almas, Feixeira, Lagoa do Barro, que serviu no tempo por 4 anos entre os anos de 1871 ao ano de 1876. Né? Então, assim, nessa época foi nomeado, né, o Domingos de Lima Medeiros, né, para servir essa região todinha aí, né, como subdelegado, né, como juiz. Os vereadores do distrito de Araquém, ao longo desses tempos, foram Livino Lima de Medeiros, né, de 1892 a 1896, José Posidônio de Lacerda, em 1916 a 1920, Augusto Elano Cardoso, em 1959 a 1962, era para ser 63, mas ele morreu antes. João Anastácio Portela, de 1963 a 1966, Antônio Barroso Tabosa, de 1963 a 1967, depois de 1967 a 1971, Raimundo Nonato Cardoso de Albuquerque, né, de 1967 a 1971, e depois de 1977 a 1983, José Menezes de Sampaio, de 1988, e aí vai até os dias da atualidade, né, ele é vereador atualmente. Francisco Eudes de Lima, né, de 1992 a 2000, Antônio Anastácio Teles, de 1996, né, até a atualidade, vereador na atualidade. José Moreira de Albuquerque, Gerardo Amador de Sampaio, que começou em 1999 e foi até 2001. Né, e o vereador mais novo eleito, novato, é o Elton Carvalho de Albuquerque, que começou a sua legislatura em 2021. A economia do distrito de Araquém atualmente gira essencialmente em torno do comércio local, da agricultura de subsistência e da pecuária de gado, caprino e outras criações. Em outros tempos existia também o extrativismo extrativismo vegetal, né, como da mamona, pinhão, carnaúba, entre outros. E o cultivo da mandioca, né, o algodão, a castanha de caju, mel, cana de açúcar, etc. Também do salário dos funcionários públicos e aposentados, né, do artesanato, entre outras atividades. Há duas empresas, ou digamos assim, ou indústria, né, aqui no Araquém, que uma é a essa distribuidora, e a da MAN, que é na área da confecção. Por volta de 1877, na época da seca, né, foi o primeiro, né, açude do distrito de Araquém, açude de Santo Antônio, cavado no período ainda imperial, que foi reformado em 1889, né, e depois em 1911 e ampliado em 1965. Né. Todas as vezes feito na ocasião de socorros com frente de serviço aos flagelados da seca. Em 1884, foi criada a primeira subdelegacia de polícia em Santo Antônio, na qual era Antônio Cardoso nomeado subdelegado de polícia do distrito. Depois vieram outros subdelegados de polícia. Na década de 1930, quando foi edificado o primeiro prédio da subdelegacia de Araquém, e foi nomeado Augusto Elano Cardoso como subdelegado, depois dele vieram outros. Em 1898 foi instituído, né, o cartório de registro civil do distrito de Santo Antônio, na qual o primeiro registrador foi Firmino de Lima Medeiros. Em 1950, existia a primeira farmácia em Araquém, do farmacêutico Gustavo Aires Cardoso. Depois vieram outros farmacêuticos, né? Hoje existem várias drogarias. Em 1954, a construção da primeira escola, inicialmente grupo escolar, hoje Escola Santo Antônio, ampliada e reformada na década de 1980 e também na década de 1990. Os primeiros professores em Araquém foi o professor Manel Carmo, Enoque Teles, Marianita, né, e Bebita. Desses professores e mestres surgiram, né, a partir deles,
os seus discípulos, né? E assim, hoje, nós temos muitos professores no Araquém, filho de Araquém. Em 1965, foi a inauguração do novo açude de Araquém, o açude da rua, chamado. Em 1969, é a primeira iluminação do distrito, uma usina com gerador a motor a óleo diesel, poste de madeira, enfim. Depois, o prédio da dita usina ficou chamado de PET, né? Funcionou ainda lá a creche, PET, né? A escola de reforço e até sala do ensino médio e outras coisas. Em 2017, o prédio foi totalmente demolido em consequência de um incêndio, né, ocorrido em 2016, que comprometeu toda a sua estrutura. Em 1979, a inauguração do primeiro posto de saúde. Na década de 1980, foi feito o primeiro chafariz de Araquém, que existiu sua estrutura e funcionando até mais ou menos em 2008, quando foi removida em ocasião da pavimentação da Rua do Chafariz. Na década de 1980, existia a creche do professor Luiz Dias, que também é chamada de MEC. Em 1981, foi a inauguração da chegada da primeira eletricidade do distrito. Em 1983, foi feito o primeiro clube de festa em Araquém, né, o Dona Luzanira Brum, construído por ela, na época dela. Então, assim, em 1º de abril de 1984, a inauguração do CERU, Centro de Educação Rural Urbano, onde funcionou o ginásio escolar, creche, escola normal, ensino médio até 2012. Fechado em 2016, depois sem uso, enfim, o prédio atualmente não existe mais. Se vê dele somente as vestígios do que foi um dia. Em 1987, foi feito outro clube de festa dançante, que hoje é o Clube Central, né? Também o clube que hoje é o Clube do Amor, né? E também, né, nesse mesmo ano foi feito esses dois clubes aí, mais ou menos. Nesse ano também foi fundada a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Araquém, a ADECA. Funcionava, né, como por exemplo, como uma máquina de pelar arroz, para fazer um chafariz para a comunidade, para atender a comunidade, fazer uma casa de farinha também para atender a comunidade. Teve como seu presidente, o primeiro presidente, o senhor e futuro vereador, né, o Gerardo Ador. Somente em 1996 é que passou a funcionar também em parceria com a CAGES e depois o CISAR, né, recebendo, no caso, boleto de pagamento de mensalidade de água. Em 1988 é inaugurada a Teleceará, né, no prédio onde era a antiga subdelegacia de polícia. Na década de 1990 surgiu o açude novo, ou o açude Chico Santo, ou ainda açude Jandaíra. Em 1990 foi organizado o primeiro campinho de futebol, né, que se tornou o campo de futebol Vila Real e atualmente a Arena Dona Raimunda Viana. E também o campinho do Botafogo, que deu origem à Arena Botafogo. Em 9 de julho de 1994, inaugurada a primeira quadra poliesportiva, né, que em 2009 foi ampliada, em 2012 foi feita outra no lugar e depois foi retirada a coberta e não posta mais, ou seja, não está mais ativado, né? Em 9 de julho também de 1994 foi inaugurada a primeira pracinha, né? Mateus José de Souza, chamado de pracinha de baixo também, e reformada e reinaugurada no ano de 2022. Em 9 de julho ainda de 1994, também foi inaugurada a Unidade Básica de Saúde Joaquina Nunes Cardoso, ampliada em 2001, reformada em 2008 e 2022. Em 1996, inaugurada a primeira distribuição de água e esgoto, né, no distrito de Araquém. Em 1996, foi inaugurado o Clube Recanto da Sereia, né, depois deixou de existir, também era feito, mandado fazer pela dona Luzanira. Em 1998 é inaugurado o açude Angico ou o açude Vicente Cristino, né, na localidade de Angico dos Lima, que também pertence ao município de Frecheirinha. Em 1999 foi inaugurada a Praça Manuel Machado de Albuquerque, também chamada de Pracinha da Igreja ou Pracinha Central, ou Praça Central, refeita e reinaugurada em 2016. Em 2000, a primeira igreja evangélica, né, Assembleia de Deus, depois veio outras igrejas, como Adventistas, Testemunho de Jeová, enfim. Em 2001, a vinda do primeiro ensino médio, né, o científico, anexo da Escola Fora Teles, de Coreia, que funcionou no espaço do Clube Central,
né? E depois em outras 3 casas alugadas e por último no Ceru. Em 2001, inaugurado, né, a Telemar, com a distribuição de cerca de mais ou menos 15 orelhões, né, foram depois desativados com o advento da internet e não existe mais, acho que nenhum. Em 2002, a construção do primeiro prédio próprio, né, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araquém, certo? Em Araquém. Em 2004, a vinda do curso normal ou pedagógico, né, que ficou de 2004 até 2010, que funcionou a princípio no Colégio Santo Antônio, depois no Ceru, mas o curso acabou, né, fechando com a última turma no final do ano de 2010. Em 2004, foram aprovados os primeiros concludentes do ensino médio da Flora Teles de Araquém, né, extensão de Araquém, para a Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA. Em 2004, começou a funcionar os Correios de Araquém, certo? Em 2007, começou a funcionar a primeira estação de rádio, né? Chamava de Atividade FM, né? Houve várias, e depois desse tempo para cá, foram várias tentativas para permanecer uma estação de rádio em Araquém, mas atualmente Araquém não possui nenhuma emissora de rádio. Em 2007, foi estabelecido o primeiro depósito de construção de Araquém, né? Esperança Construção. Depois veio outros, né, outros depósitos. Em 2008, a chegada da rede mundial de computadores, a internet, com a instalação de lan houses para pesquisa e redes sociais, que depois acabou com a chegada dos celulares com internet. Atualmente temos internet fornecida especialmente por 3 provedores, principalmente Virtual Provedor, Frecheirinha, Exata, Coreaú e Brasilink Tianguá. Em 2011, foi inaugurado o IH Clube, né, na saída de Araquém para Coreaú. Em 2012, a inauguração da primeira escola de ensino médio, a Escola Maria Menezes Cristino, conhecida como Ruth Cristino. Em 2012 ainda, também foi inaugurada, na mesma ocasião, a pavimentação asfáltica da CE 240, que liga a sede de Coreaú, passando por Araquém, até a cidade de Tianguá. Até o município de Tianguá. Em 2016, a inauguração, né, do primeiro centro de educação infantil, SEI Santa Rita, na Rua dos Américas. Em 2007, foi inaugurado o primeiro posto de combustível em Araquém, Portelão 2, na saída de Araquém para Coreaú. Em 2018, teve as primeiras ruas asfaltadas e sinalizadas, enfim. Em 2019, foi inaugurada a Academia de Ginástica Afrit Stream, né, dos educadores físicos Rafael Tabosa e Marcelo Félix. Em 2021 foi inaugurado o clube, né, o Vieira Clube. Em 2022 foi inaugurado o Cabanas e Lazer, né? Em 2022 ainda foi inaugurada as clínicas médicas, a Clínica Bucal Médica e a Clínica Viver. E em 2023 inaugurada a primeira areninha do distrito de Araquém. Então esse foi o resumo, né, da história do Araquém, pegando do século XX, né, século XX até os dias atuais. Então, ou seja, e aí depois a gente poderá dar continuação com o vídeo, né, tratando sobre algumas coisas, alguns assuntos que não foram tratados aqui. Até o próximo vídeo.